Um defeito de cor. Capítulo 6. Continuação. Últimos dias. O sobrado estava ficando um lugar bastante agradável. Os cômodos já estavam quase todos mobiliados e providos do necessário. Daquela vez eu tinha comprado tudo pronto. Não mandei fazer nada sob medida. E providenciei também um bonito enxoval com utensílios de cozinha e roupas de cama e de mesa. O Júlio e a Anastácia já estavam se mudando para o porão, que nem tinha mais cara de porão, a começar pela altura, cabendo de pé um homem maior do que o padre Heinz, sem precisar se curvar. O Alberto tinha mandado o João Badu até o sítio, e ele voltou com a notícia de que estava tudo pronto por lá também, parecendo um palácio nas palavras dele. Ou seja, eu não tinha mais nada a fazer na cidade, coisa que o Alberto também já tinha percebido. Apesar de tudo, gostei bastante daqueles dias movimentados, mas já estava com saudades da tranquilidade e da vista do sítio, e também de arrumar alguma coisa para fazer na padaria. Fiquei com pena por causa da Esméria, que tinha feito amizade com as pretas que trabalhavam no solar onde ela tinha pedido ajuda no dia do seu nascimento. O tal solar era bastante famoso na região, o Solar do Gravata, e ficava na rua de cima, com frente para uma pequena praça. Somente os 2 pavimentos nobres, de uso dos da casa, tinham a frente para o lado certo, e os 2 pavimentos de baixo, onde ficavam um depósito, o acesso às cavalariças, alojamento dos criados e dos escravos, davam para a rua, a Bangala. Era nessa saída que, à noite, a Esméria se juntava às escravas que ficavam sentadas sobre esteiras estendidas do lado de fora do muro, conversando e entoando cantigas da África. Uma delas se destacava pela voz muito bonita, embora triste, que de imediato o transportava para a sombra do Iroco, em Savalo. Sempre deixando você aos cuidados da Esméria, aproveitei os últimos dias na cidade para voltar à loja do Alufaale e levar tecidos para que a Khadija costurasse algumas roupas para mim. Fui também à Barroquinha, conversar com a Esmeralda e levar mais algum dinheiro, pequeno, mas qualquer quantia que eu conseguisse guardar poderia ser de grande ajuda, como de fato ficou provado alguns anos mais tarde. Fiquei sabendo de uma série de novidades, como uma casa de culto aos orixás, chamada de Casa Branca, que estava sendo aberta por uma Ialorixá liberta, chamada de Ialuzó Danadana. As mulheres também estavam se organizando para fundar outra irmandade, a de Nossa Senhora da Boa Morte. Fui à casa do padre Heinz e voltei com alguns livros emprestados e mais uma novidade. Desde o caso da mulher que tinha matado os filhos, a que ficou escondida no sítio, o padre passou a se importar ainda mais com o destino das crianças, escravas ou não, filhas de escravas ou de forras, que não tinham condições ou não podiam sustentá-las, porque eram proibidas por seus senhores. Eram muitos os casos em que os senhores proibiam que as escravas cuidassem dos filhos, achando que elas trabalhavam menos por causa dessa preocupação. As crianças acabavam morrendo de fome por não terem quem cuidasse delas enquanto as mães trabalhavam, quando não eram maltratadas pelos senhores ou feitores, que se enervavam com o choro das que ainda tinham forças para tanto. As mães também eram impedidas de dar o peito, porque os senhores achavam que isso as deixava mais fracas para o trabalho pesado. Não havendo nenhum filho de branco para alimentar, até misturavam ervas na comida delas para que o leite secasse mais depressa. O que o padre estava pensando em fazer era receber algumas dessas crianças para morar na escola, como acontecia nos colégios para ricos, e já estava se mobilizando para arrumar mão de obra e material para erguer um cômodo no quintal da casa dele. Prometia ajudar com as 2 coisas, pagando ao Rafik e ao Felipe e falando com o Alberto, que doou alguns materiais da loja de ferragens. Não sei se essa doação também foi motivo para outro desentendimento, mas no dia seguinte, seu pai chegou em casa dizendo que tinha rompido com Joaquim, o sócio. Resolveu ir conosco passar alguns dias no sítio,
depois de pedir ao Dr. José Manuel que cuidasse dos papéis e da divisão do que cabia a cada um dos sócios. Fiquei muito feliz, porque já estava novamente acostumada a dormir com ele. Mas a felicidade durou pouco. Na primeira noite no sítio, ele disse que estava programando uma caçada e que voltaria à capital no dia seguinte para combinar com os amigos, e que partiriam sem data para voltar. 3 meses. Logo que ele viajou, peguei você, o Banjocô e a Esméria, e fomos ao sítio do Babalaogo Finditime, para o ritual dos 3 meses. Naquele dia, tudo o que foi revelado pelo Ifá, e nem foi muita coisa, me deu forças para continuar procurando por você durante todos esses anos. Novamente, o Babalaô me alertou sobre o seu futuro, para que eu fizesse todos os rituais e tomasse todos os cuidados possíveis, porque, por mais adaptados que estejam à vida na Terra, os abicus sempre querem retornar ao Orum. Ele disse que, no seu caso, isso seria uma grande perda, pois você estava agraciado com um grande futuro. Sua vida e sua luta muito valeriam para todos os da sua época e todos os que viessem depois. Disse também que você seria um dos mais autênticos filhos de Xangô, sempre guiado pela bravura e lutando ao lado de quem merecia justiça, usando o seu machado de 2 pontas e o poder de atirar raios para castigar os mentirosos, os ladrões e os malfeitores. Eu e a Esméria ficamos tão emocionadas quanto estou agora, ao te falar sobre isso. Aproveitamos para fazer 2 rituais, um para você e outro para o Banjocô, pois o Babalaogo Finditime achou que ele estava mais próximo do Orum do que você, que tinha voltado de lá havia menos tempo. Deixei dinheiro para que ele comprasse um carneiro e o sacrificasse para o Xangô, pedindo que a força dele nunca te abandonasse. Aquele sacrifício era bom também para Ibejis, como eu, que, entre outros nomes, também são chamados de Crianças do Trovão, em homenagem a Xangô. E como prometido, sabendo que eu retornaria para o ritual de 3 meses, o Babalaogo Finditime tinha preparado uma homenagem aos Ibejis, um caruru que foi servido para todas as crianças do sítio, os filhos dele e o Banjocô. As crianças se sentaram no chão, formando uma grande roda, e se divertiram com a imensa travessa de caruru que foi colocada no meio delas, comendo com as mãos e com toda a liberdade e permissão para se divertirem, lambuzando a si mesmas e aos outros. Era mais uma festa que um ritual, e assim os Ibejis também se divertiam por intermédio das crianças, que, no final, ainda ganharam doces e queimados. Problemas. Enquanto Alberto estava viajando, o Dr. José Manuel mandou entregar no sítio os papéis com as providências da quebra de sociedade da loja de ferragens. Não consegui resistir e pedi ao Fatumbi que desse uma olhada. O Sebastião também entendia daquelas coisas, mas achei que o Fatumbi era mais indicado, por ter descoberto as falcatruas do sócio e por fazer as nossas com o dinheiro da padaria. O Dr. José Manuel tinha feito também um levantamento de todo o dinheiro do Alberto e queria saber como e por quanto a padaria entrava naquilo tudo. O Fatumbi disse que estava correto, que como o Dr. José Manuel tinha feito o meu contrato com o Alberto e sabia de todos os acertos, naqueles papéis estava declarado que ele possuía apenas metade da padaria, avaliada em quase 20 contos. Eu não acreditava que tinha 8 contos, muito mais dinheiro do que poderia imaginar, e mais ainda do que poderia sonhar 2 ou 3 anos antes. O mesmo aconteceu com o Fatumbi, embora tivesse bem menos do que eu, 2 contos, que eram a 5ª parte da minha metade na sociedade com o Alberto. Mas o Alberto tinha muito mais, quase 100 contos de réis, o que dava para comprar pelo menos 250 escravos de preço médio para alto. Nós nos divertimos fazendo uma lista de todas as pessoas para as quais daríamos liberdade se tivéssemos aquele dinheiro em mãos. Mas uma coisa me deixou preocupada. As várias saídas não especificadas,
mais de 20 contos nos últimos 3 anos, que não estavam devidamente justificados ou tinham nomes ao lado, alguns dos quais eu já tinha ouvido o Alberto falar. Pelo menos quanto a 2 deles, eu tinha certeza. Portugueses com quem nunca soube que tivesse negócios, e logo me lembrei dos jogos e da quantidade de dinheiro que se podia perder neles. O Fatumbi tinha voltado a frequentar as reuniões, feitas com um número menor de pessoas, e todas de absoluta confiança, pois estavam com muito medo de serem traídos. Nem mesmo para mim o Fatumbi contou tudo o que sabia. Ele disse que entendia, mas não se conformava com a desunião dos escravos, e que não havia nada a fazer para uni-los se todos não pensassem da mesma maneira. Sempre haveria alguém pensando apenas em si, alguém que acabaria delatando ações que beneficiariam todos os pretos para ficar em boa conta com os donos ou as autoridades. Havia muitos problemas a serem resolvidos, como, por exemplo, as pendengas entre crioulos e pretos. Os crioulos eram mais conformados com a situação dos escravos, pois recebiam tratamento diferente. Talvez por serem da terra e já nascerem ladinos, isto é, falando português. Deste modo, não faziam a mínima questão de se misturarem aos pretos, os de África. Estes, por sua vez, achavam que os crioulos eram snobs e traidores, que faziam qualquer coisa para conseguir a liberdade. Entre os pretos, havia a ideia de tomar o poder e matar ou escravizar todos os que não fossem africanos, principalmente os crioulos. Mas, mesmo entre os pretos, havia desunião, quase sempre desde a África, por pertencerem a nações inimigas. Eles não entendiam que no Brasil precisavam se comportar de modo diferente, esquecendo a inimizade e ficando todos do mesmo lado. Não entendiam que provavelmente essa inimizade tinha sido culpada por se tornarem escravos, pois as nações em África brigavam entre si e os derrotados e prisioneiros eram vendidos para os tangomaus ou para os comerciantes nos portos. Mesmo que não fossem inimigos de guerra, alguns pretos ainda eram inimigos por causa de cultos ou por ciúmes de um grupo que fosse mais valorizado, como era o caso dos mussurumins. Isso era bem verdade, pois eu já tinha ouvido várias pessoas dizendo que os mussurumins, que alguns chamavam de malês, que é uma corruptela de imole, que em Yorubá significa muçulmano, ou preto islamizado, o mussurumim. Eram pretos traidores que não se davam com a própria raça por se acharem melhores que os outros, sendo também feiticeiros perigosos para os desafetos. Perguntei ao Fatumbi que eles planejavam, e ele não quis contar, porque também não sabia de tudo, apenas da parte na qual participaria. Eu então quis saber se existia alguém que sabia de tudo, e ele disse que não, que ainda não. Algumas pessoas sabiam mais que outras, mas ainda não tinham chegado o tempo de eles se reunirem para montar um plano geral. Percebi que estava em uma posição privilegiada quando o Alberto começou a conversar comigo sobre política, ao voltar da caçada, preocupado com o que estava acontecendo em São Salvador em relação aos portugueses. Sempre que eu me encontrava com a Adeola ou com o Padre Reis, eles falavam das fugas ou das maneiras não muito convencionais de se conseguir a liberdade, além das condições em que viviam os pretos na cidade e nos arredores, principalmente os crioulos amigos da Adeola, talvez em paga, por estarem usando o casebre do sítio como esconderijo provisório. Toda semana, pelo menos uma pessoa passava por lá, e todos no sítio já sabiam e ajudavam, menos o Alberto e as crianças. Com o Fatumbi, eu participava da vida dos mussurumins, com certeza os que mais admirava, e sempre que me encontrava com a Esmeralda, ela tinha novidades sobre as associações de escravos que eram fundadas na cidade. E ainda havia o Tico e o Hilário, que estavam prosperando como vendedores. E pelo menos uma vez por semana, quando iam pegar os produtos que vendiam no Recôncavo, davam notícias daquela região. E não apenas de lá,
pois encontravam muitos vendedores ou viajantes de outras regiões nas travessias de barco, e estavam sempre bem informados sobre quase todas as províncias do Brasil. Esse era o meu privilégio, saber um pouco de tudo. Só quando percebi isso foi que comecei a ligar uma coisa à outra, a pensar melhor na união sobre a qual o Fatumbi tanto falava, que um acontecimento, assim como as pessoas, ficava ligada a outro e, mesmo acontecendo em épocas ou lugares diferentes, acabavam influenciando a vida de todo mundo, em todos os lugares. Eu conversava com você sobre isso, mas é claro que você não se lembra, era um bebê. Quando eu estava te dando o peito, aproveitava para pensar em voz alta sobre os assuntos que não sabia direito com quem conversar, os que ainda não entendia direito. Parecia que eu me escutava melhor e tudo ficava mais nítido. Você prestava muita atenção ao som da minha voz, e eu dizia que, quando crescesse, você teria mesmo que estudar leis, como queria seu pai, para ajudar a combater ao lado do nosso povo. Havia um nome que você adorava, não me lembro mais dele, mas era só o dizê-lo repetidas vezes que você começava a sorrir. Estava escrito em um patuá que o Tico carregava no pescoço com muito orgulho, o nome de um preto que morava em uma ilha chamada Haiti e que liderou todos os outros pretos em uma rebelião que deu certo. Eles puseram fogo nos canaviais da ilha e mataram os brancos e mulatos, tomando o poder. Perguntei ao Tico se teria coragem de matar pela liberdade e fiquei horrorizada quando ele disse que sim, que por uma boa causa ele teria. Aquela era uma boa justificativa, como mais tarde vinha a saber. Com o fim da sociedade, o Alberto começou a ficar bastante tempo no sítio, mas inquieto por não ter o que fazer. Ele passava muito tempo com você, carregando sua cesta para quase todos os lugares aonde ia. E eu só tinha medo de que me mandasse abrir o quarto do Auxum, que eu dizia estar sempre trancado para evitar o roubo das ferramentas que o João Badu guardava ali. O local era um pouco distante de onde ele geralmente trabalhava, que era ao redor da casa, e por isso aquela era uma boa desculpa. Eu disse que, já velho, o João Badu não tinha forças para carregar peso quando ia trabalhar na parte baixa do terreno, e tinha que deixar tudo o que precisava por lá mesmo. Cúmplice, o João Badu confirmou, mas o Alberto falou que tinha sido um gasto desnecessário, porque os cavalos estavam lá para carregar peso. Não estávamos brigando. Ele falou de uma maneira muito calma. Foi só por isso que tive coragem de tocar no assunto do dinheiro. Ele não sabia que eu tinha visto os papéis enviados pelo Dr. José Manuel, e então não relacionou uma coisa à outra quando eu disse que me desculpasse, que eu nem tinha pensado no uso dos cavalos, mas que também estava estranhando aquele comentário dele, sempre tão generoso no uso do dinheiro. Ele disse que era verdade, que achava que dinheiro tinha sido feito para se gastar, para aproveitar a vida, e queria vivê-la bem, sem grandes luxos, mas sem se privar do que gostava. Eu perguntei do que gostava, e ele respondeu que era de ter uma casa confortável, onde não faltasse nada, de comer bem, de beber bem, de se vestir bem, de ter dinheiro para algumas caçadas e outros divertimentos junto com os amigos. Durante minutos, a pergunta, o jogo está valendo muito dinheiro? Ficou espoletando na boca, mas não consegui fazê-la, com medo de me denunciar. Havia a oportunidade de voltar a falar sobre aquilo. O resto do ano foi tranquilo. Passávamos muito tempo juntos e uma das coisas de que você mais gostava era de me ouvir lendo, assim como o Banjocô gostava de ouvir a Sinhá tocando piano. E gostava também quando seu pai reunia todos na varanda à noite, abria 1 ou 2 garrafas de vinho e ficava contando histórias. Fazia isso pelo menos uma vez por semana, geralmente às segundas ou terças-feiras, quando chegava da cidade, pois sempre passava os fins de semana no sobrado. Ele gostava de falar sobre o tempo passado na corte antes de se mudar para a Bahia, das festas, das recepções oficiais em que já tinha estado na presença da família imperial. Em São Salvador, ele também tinha se encontrado com o imperador, no ano de 1826,
se a memória não me engana. Eu me lembro um pouco da agitação que foi esse período, com a cidade que já tinha sido a capital do Império se preparando para receber visita tão importante. Nessa época, eu trabalhava nos Clegg e, se não me engano, eles também foram a uma das festas, um beijamão. Bons tempos aqueles, mas o seu pai andava preocupado com o que chamava de instabilidade política e chegou a dizer que estava pensando em se mudar com todos nós para Portugal, mesmo não tendo vontade de voltar, mesmo gostando demais do Brasil.